Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer aí o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu conversei com vocês que eu vou fazer de uma maneira despojada e leve. Eu pretendo falar sobre o que se chama de 7 pecados capitais. Evidentemente que eu vou falar sobre esses pecados ou prazeres capitais, relacionando a conteúdos da psicologia e do comportamento humano, tá? O mote pecados capitais veio aí de uma reaproximação minha com uma obra de livros chamada a série Plenos Pecados, lançada há muitos anos atrás, em que cada autor escreve um livro sobre determinado pecado capital, faz uma obra. E nesse sentido me deu aí um interesse em pegar esses pecados ou prazeres, né, e falar sobre eles no âmbito da psicologia e do comportamento humano. O primeiro pecado, eu escolhi a inveja como o primeiro pecado, se deveu ao fato de eu ter tido muito contato nos últimos tempos com muitas pessoas em diversos lugares, né, falando de alguma forma sobre inveja, né? Olha, eu tô tendo sucesso, eu tô tendo prosperidade e é maluco quantas pessoas estão invejando. E hoje, né, como os pecados capitais, eles vão se reeditando conforme as mudanças na sociedade, um dos canais onde a gente tem um potente fomento da inveja são as próprias redes sociais. Se a gente tem um aumento na exposição, evidentemente a gente tem um aumento na visualização. E aí a gente vai entender por que a inveja também tem a ver com as redes sociais e também com a internet. A inveja... deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar uma olhadinha aqui para o meu lado esquerdo. São os meus apontamentos. Eu sempre faço um briefing antes de fazer os vídeos, para que eu não perca nenhum conteúdo ao falar com vocês. Eu tenho um desafio aí em menos de 10 minutos de fazer um vídeo interessante e com conteúdos agradáveis. Bom, a palavra inveja vem do latim, a sua origem, a etimologia dessa palavra vem do latim e se relaciona com a expressão invidia, que significa olhar mal ou um olhar que é ruim. Também existem traduções que entendem a palavra invídia ou inveja como o não ver. Mas não ver o quê? Bom, em primeiro lugar, a inveja é um sentimento. Então, pelas formas como nós somos socializados, ou seja, como aprendemos as regras do viver em sociedade, nós podemos apreender sentimentos. E a inveja é um dos sentimentos os quais também apreendemos, certo? Então, a inveja é um sentimento controverso, ela gera uma ambivalência, dois valores. Porque ela fala de algo positivo numa pessoa que desperta uma reação negativa em outra pessoa. Então, a inveja traz em si um aspecto positivo que gera um desejo potente de ter o que o outro tem. Veja, para que haja inveja, é necessário certo grau de proximidade entre as pessoas. E aí eu não estou falando de intimidade necessariamente, mas a pessoa invejada, de alguma forma, ela tem que estar ao meu alcance, como se fosse alguém meio como eu, mas que tem coisas que eu não tenho, ou pelo menos que eu entendo que não tenho. O fato de o outro possuir essas qualidades, esses bens, esses acessos que eu entendo como tão positivos, me faz ter o desejo de ter o que é dele. E mais, a diferença da inveja e da cobiça é que a inveja se satisfaz pelo fato de o outro deixar de ter o que tem. Quando eu simplesmente desejo o que é do outro, eu estou cobiçando o que é do outro. A inveja, ela insere um elemento.
para que eu pare de sentir a dor que a inveja me causa, eu preciso ter o prazer em ver o outro deixar de ter o que tem. A inveja, ela é um sentimento que fala muito mais ou tão somente de quem sente e quase nada ou nada de quem é o invejado. Então a inveja traz em si a ideia de que eu não olho para dentro, eu não olho os meus potenciais, eu não olho as minhas qualidades, eu não olho os meus defeitos que deveriam ser encarados como num espelho e volto o meu olhar para fora. Como eu entendo a mim mesmo como alguém sem condições de conquistar certas feitas, quando eu vejo os outros conquistando, o que eu sinto é um misto de raiva e de vontade que aquilo deixe de existir, porque é um atestado do meu sentimento de incompetência sobre minha própria vida ou de incapacidade. Não que o sujeito que inveja seja incapaz, mas ele entende a si mesmo como incapaz. E aí, o desejo de que o outro deixe de ter satisfaz um pouco essa percepção que ele tem dele mesmo de que ele não consegue e não conseguirá. Mas assim, para os autores, os estudiosos da psicanálise, por exemplo, parte do sentimento de inveja fica em nível inconsciente, fica numa parte da nossa mente que nós não conseguimos acessar facilmente. Então, parte da nossa inveja ou da origem da nossa inveja é desconhecida por nós mesmos. Porém, a inveja também traz em si um potencial de crescimento. Já que eu não quero olhar para mim, ver minhas faltas, minhas ausências, pensar aquilo que entendo como um fracasso, o aparecimento da inveja, o sentimento potente de inveja, também é um momento em que eu sinto dor, mas que eu também posso olhar para mim, entender o que me falta, tentar conhecer mais sobre as minhas possibilidades, as minhas falhas, os meus medos, os meus sentimentos sobre mim mesmo. Então, na inveja há uma dor potente pelo perceber o que o outro tem e eu entendo que eu não tenha, mas também há um potencial, um desafio de eu poder parar de me esconder de mim mesmo, parar de entender que o outro pode e eu não posso. Então o movimento o sentimento de inveja, ele também traz um potencial, né? Que seria um caminho potencial para eu olhar para mim mesmo, né? Agora é importante que a gente entenda, a inveja também nos fala de dor de alguém que não se sente capaz. Evidentemente que eu estou falando de manifestações corriqueiras de inveja, não estou falando de quadros patológicos em que podemos ter desdobramentos muito mais sérios. Sobre eles nós precisamos ter um olhar mais cuidadoso, mais aprofundado. Mas grosso modo, isso que a gente tem visto muito hoje, né, das pessoas falarem de que estão sendo invejadas, uma coisa importante, quase todo mundo assume que é vítima de inveja, mas pouquíssimas pessoas assumem que invejam, né? Então, para a gente encerrar aí o vídeo, é importante recapitular que a inveja traz um olhar de desejo sobre aquilo que é do outro, mas, sobretudo, de que o outro deixe de ter e viver o que está vivendo. Ela traz em si um potencial sobre quem sente a inveja, mostra-nos as lacunas e aquilo que deveríamos buscar de conhecer em nós mesmos, para que possamos nós mesmos ter os nossos ganhos, nós mesmos termos as nossas conquistas e o nosso sucesso, certo? Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo. Em breve teremos mais um pecado, e o próximo pecado é a luxúria. Um grande abraço e até a próxima.